Boa noite para todos. Vamos à quarta aula da nossa disciplina sobre fundamentos do planejamento esportivo. Nas últimas aulas estivemos conversando sobre o conceito de esporte, o conceito ampliado de saúde, conversamos sobre o conceito geral de planejamento, abordamos também as questões de plano, programa ou projeto, programas ou projetos e orçamentos. E hoje vamos conversar sobre planejamento estratégico. Apresentando inicialmente para vocês uma imagem de um general grego, Stratégos. Esse era o nome do general que era encaminhado de comandar as suas tropas dentro do campo de batalha após um planejamento efetuado por outros militares. Desse tipo de general grego, stratégos, surgiu a expressão estratégia, que modernamente não é utilizada exatamente com sentido de guerra, mas com sentido de nos levar pelos caminhos em meio às batalhas que todos temos que enfrentar, no mínimo, os obstáculos, as dificuldades que estarão na nossa frente diante daquilo que nós imaginamos ou pretendemos de fato realizar. Bem, o planejamento estratégico ele pode ser entendido de acordo com o Paris-Rousse de 2002. Esse foi um autor que participou, inclusive, da organização dos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, como o processo pelo qual uma organização, uma vez analisado o ambiente e definidos os respectivos objetivos a médio e longo prazo, seleciona as estratégias, daí o nome planejamento estratégico, que serão as mais adequadas para alcançar esses objetivos e estrutura os programas ou projetos mais adequados para o desenvolvimento dessas estratégias. Ficou um pouco confuso? Vamos lá. Planejamento estratégico é, antes de mais nada, planejamento, certo, pessoal? Ele tem esse nome porque, em primeiro lugar, existe uma análise do ambiente. Entendam isso como análise da realidade. Uma vez que essa realidade tenha sido devidamente analisada, são traçados objetivos. Objetivos, no mínimo, de médio e longo prazo. Após o estabelecimento desses objetivos, são selecionadas as estratégias, as formas pelas quais esses objetivos vão ser alcançados. E, por meio disso, são organizados projetos. Esses projetos vão dar vida a essas estratégias. Daí o nome planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele constitui um elemento que define a cultura do funcionamento de uma organização. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que qualquer empreendimento, seja uma microiniciativa individual, uma microempresa, uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, pública ou privada, não importa, pessoal, ela é definida pelo seu planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico é o pai de todos os planejamentos. Ele é o planejamento por excelência. Dele são desenvolvidos todos os demais planejamentos. O planejamento de marketing, o planejamento de pessoal, o planejamento de finanças. O que nós imaginarmos numa estrutura organizacional é definido pelo planejamento estratégico. E com isso, você define a cultura de uma organização. Ou seja, define, em outras palavras, como é que a banda vai tocar nessa organização. O planejamento estratégico, ele é por isso mesmo um processo que demanda um sistema de acompanhamento e atualização permanente.
adaptados sempre aos objetivos que foram definidos, às estratégias, aos programas e aos projetos, e às possíveis mudanças externas e internas que vão estar sempre influindo sobre a organização. A nossa sociedade, o mundo em geral, eles estão em constante processo de mudança, pessoal. E é importante que não se perca jamais isso de vista, porque isso influi fortemente no planejamento estratégico. E as pessoas precisam estar sempre se reunindo e analisando todas essas condições, sejam elas internas ou externas. Pensem, por exemplo, em como, né, a vida das empresas e as nossas vidas mudaram por esse fator externo que nós temos aí, que é a pandemia do coronavírus. E nós temos que, estrategicamente, continuar caminhando, ou seja, não abandonar os nossos objetivos, apesar desse poderoso fator externo. As características do planejamento estratégico podem ser assim apresentadas: formalidade, ele precisa ser apresentado por escrito, ele precisa de fato constituir um documento, ele deve abarcar toda uma realidade que, como eu disse a vocês há pouco, envolve aspectos internos e externos para a organização e para as pessoas que estão nas empresas. Tem de ser realista, porque planejamento, nós conversamos na aula anterior, é uma antecipação do futuro, mas não é apenas uma questão de sonho, né? E também não é uma questão de previsão apenas, mas é uma questão de procurar trabalhar realisticamente em função de resultados que são desejados no futuro. E para que esses resultados ocorram, na hora de se realmente pensar estrategicamente, eu tenho que pensar com os pés no chão. Mas deve ser também flexível, né? Porque como nós estamos enfrentando aí diversas mudanças, né, no mundo, já comentamos há pouco essa história da pandemia, tudo está sendo flexibilizado para que nós consigamos nos ajustar e estrategicamente, como empresas e como pessoas, nós mantenhamos os nossos objetivos, né? Vocês, por exemplo, vocês têm o pensamento estratégico de concluírem o curso de vocês. E muita coisa está sendo flexibilizada nesse momento. Aulas que deveriam estar sendo dadas em março, chegou-se ao entendimento que tem que ser dadas mesmo, e se o tempo é um problema, vamos tentar fazer isso remotamente, até porque há um problema de segurança, né, para a saúde. Ok, então vamos remotamente, mas não pode deixar de ter aulas, não pode haver a perda do objetivo estratégico do curso continuar, para que vocês possam se formar e para que a universidade possa justificar a sua existência, assim como a escola de educação física. Por isso tem que haver continuidade. Se não houver continuidade, aí como é que vai ser? Vira o caos. Né? E tudo isso tem que acontecer com integração organizacional. Não basta apenas a gente definir, não, vamos continuar, a situação está difícil, mas vamos lá, vamos organizar aulas remotas. Ok, isso para cumprir o objetivo estratégico do curso não parar e atender os objetivos de formação dos alunos. Isso tem que ter continuidade, agora tem que estar bem integrado na organização, tem de ter planejamento em relação a isso. Então, quais são os planos dentro desse planejamento estratégico, quais são os planos das aulas remotas? Tá? E tudo isso bem integrado para que os estudantes participem e realmente a vida continue. Essas são questões que, de fato, estão sempre afeitas ao planejamento estratégico. E por isso mesmo,
o planejamento estratégico ele altera relações pessoais e relações de trabalho, modifica fluxos de informação, tomadas de decisão e até autoridades costumam ser trocadas nessas horas. Há uma acentuação de conflitos organizacionais, uma certa confusão, né? Imaginem a gente, né, na organização UFRJ, em meio a isso tudo que a gente está passando, né? Muitas situações conflituosas, até angustiantes, né? Mas o planejamento estratégico ele tem de lidar com isso e tem de avançar, né, sobre essas questões para que haja de fato aquilo que eu comentei no slide anterior, continuidade com integração. O planejamento estratégico ele costuma transformar as rotinas operacionais, né? Como ele tem flexibilidade, aquilo que era presencial passa a ser remoto, né? O planejamento estratégico da universidade ele não é feito de pedra. Não pode ter mais aula presencial por enquanto, devido à situação do risco para a saúde. Legal, e aí o que nós vamos fazer? Vamos modificar esse negócio com flexibilidade, vamos transformar as rotinas e vamos passar para o ensino que seja remoto ou à distância. E isso tudo introduz riscos, né, nas atividades de todo mundo, né, principalmente das equipes gestoras. Exige novas posturas, exige novas habilidades. Muitos professores que não tinham realmente muita intimidade ou não estavam acostumados a esse sistema se submeteram a vários processos de aprendizagem, né, para poder veicular os seus conteúdos. Eu mesmo sou um exemplo disso. E olha que eu gosto de tecnologia, gosto de informática, né? Mas há uma série de detalhes na organização do ensino remoto que exigem aprendizado e que eu, de fato, não tinha. E foi muito bom ter contato com essa realidade. Então, existe toda uma cultura organizacional que sempre está, de fato, estreitamente influenciada pelo planejamento estratégico. O esquema geral do planejamento estratégico, turma, é o seguinte. Primeiro, você tem os processos e você tem os elementos constituintes desses processos. Bom, o primeiro processo é a análise realista do ambiente, ok? Esse processo, uma vez que seja cumprido, ele vai dar origem ao estabelecimento de objetivos gerais. Esses objetivos, por sua vez, vão dar origem às estratégias. Os objetivos indicam o que nós vamos querer depois que o ambiente foi analisado. E as estratégias vão nos dizer, ou vão nos apontar, de que forma nós vamos chegar lá. Depois das estratégias, são desenvolvidos projetos ou programas. Esses projetos ou programas, eles vão ser organizados dentro de planos operacionais anuais. Ou eles podem ser até semestrais, mas, em geral, costuma-se adotar o entendimento a esse respeito de duração anual. Esses planos eles vão gerar indicadores, ou seja, resultados em razão da aplicação que foi determinada pelo projeto, que está seguindo uma determinada estratégia, em linha com objetivos que foram estabelecidos devido a uma análise anterior e realista do ambiente. Esses indicadores, pessoal, eles vão nos ajudar a acompanhar e a avaliar melhor todo o processo de planejamento estratégico. E, por sua vez, o acompanhamento e a avaliação vai modificar, inclusive, a nossa compreensão sobre o ambiente. Vai fazer com que, por exemplo, se tudo isso aqui foi bem conduzido, que a nossa compreensão sobre o ambiente fique, inclusive, ampliada. E no ano seguinte, o plano operacional anual poderá ser ainda melhor
do que o de 2020. Em outras palavras, por exemplo, nós estamos num momento do nosso planejamento estratégico, no qual há uma flexibilidade, as aulas presenciais estão sendo substituídas por aulas remotas. Essas aulas remotas passaram também por essa análise de processos, elementos, verificamos as condições ambientais, estabelecemos os objetivos para essas aulas remotas, para essas disciplinas remotas, definimos as estratégias. Olha, vai ser pelo AVA, vai ser fora do AVA, tudo isso é estratégia. Legal, agora dentro do AVA ou fora do AVA, quais são os projetos? Vai ser uma aula síncrona ou assíncrona? E se for síncrona, essa aula vai ficar gravada para acesso assíncrono, ou seja, a hora que o aluno puder assistir, se ele não pôde assistir naquele horário que foi marcado, aquela fase síncrona. Tá? Enquanto isso acontece, nós vamos ter o planejamento andando, o projeto andando. Tá? E isso vai nos dar respostas, resultados, sob forma de indicadores, nós vamos acompanhar e avaliar, e a ideia é que no próximo período remoto, né, porque me parece que tão cedo não voltaremos às aulas presenciais, é muito provável que todos esses cursos remotos fiquem ainda melhores do que nesse primeiro momento. Bem, muito obrigado realmente pela atenção de todos. Dúvidas e comentários, por favor, podem enviar mensagens de áudio, tá? Se quiserem, enviem mensagens por escrito, sem problemas. Mas, pessoal, eu sempre tentarei responder por áudio. É como se fosse, como eu disse já em aulas anteriores, uma tentativa de dar continuidade ao ambiente de sala de aula, certo? A todos uma ótima noite, muita saúde, muita força para todos e seus familiares. E a partir da próxima aula, nós vamos conversar sobre etapas do planejamento esportivo, com ênfase em planejamento estratégico. E nós vamos, a partir de agora, não apenas comentar sobre aspectos conceituais, mas a cada etapa nós vamos ter um trabalho respectivo, relativo àquela etapa, e aos poucos vamos esboçar cada um, ou em duplas, como se fosse monografia, vamos esboçar os nossos modelos de planejamento esportivo. Até lá, muito obrigado a todos.